Meus irmãos, bom dia. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor Deus. A mim me cabe nesta manhã refletir com os irmãos acerca do Deus de nossos pais, na sequência dos sermões que vêm sendo pregados sobre a vida de Abraão especialmente. E eu tenho uma triste notícia para dar à igreja: Abraão morreu. Abraão morreu, e diz o capítulo 25 de Gênesis, os versículos 7 e 8, nos dizem o seguinte: Gênesis 25, 7 e 8. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Senhor, te agradecemos o alto privilégio que temos de estar juntos para adorar o teu nome. Agradecemos o privilégio de abrir a tua palavra com liberdade de expressão e de meditar nela. Agradecemos ao Senhor, porque na tua providência o Senhor concede que não só os irmãos aqui presentes, mas também os que estão em casa possam compartilhar do estudo das Escrituras, dos louvores, das orações, da recepção de novos membros, enfim. Nós suplicamos que o Senhor esteja sobre a vida de todos nós. E assim como o Senhor foi com Abraão até o último dia dele na terra, seja conosco até o nosso último dia. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o foco do escritor bíblico se desloca de Abraão para seu filho Isaque. O objetivo do escritor não é ficar reprisando a vida dos seus servos, mas mostrar como Deus trabalha na história, como Deus intervém na história. Nós temos diante de nós um Deus dinâmico, um Deus que está trabalhando em nossas vidas e ao mesmo tempo está realizando um plano eterno, concebido muito antes de todas as coisas serem criadas. A despeito de nós, os seus planos jamais são frustrados, e a despeito de todos os erros que eventualmente a humanidade cometa, porque está sob o jugo do pecado, Deus redime aqueles que são seus, Deus acolhe no seu seio aqueles que partiram, e Deus confirma em toda a extensão das Escrituras o seu desejo de viver junto aos seus. Abraão está agora aguardando a bendita volta do Senhor Jesus Cristo, está agora junto com outros grandes personagens bíblicos, homens e mulheres, esperando o dia da redenção. E certamente ele será engrandecido com os galardões que Deus lhe conceder naquela ocasião. O que eu gostaria de dizer a vocês é que o capítulo 25, a despeito de ter duas genealogias, uma delas com Quetura e outra a genealogia de Ismael, no trecho que vai do versículo 1 ao versículo 18, que é objeto da nossa atenção hoje, esse trecho corresponde a mais de 20% da vida de Abraão. É bastante tempo.
E olhando a Escritura, você tem algumas curiosidades, e eu quero falar das curiosidades primeiro, para que nós tenhamos uma visão mais próxima de nós a respeito do que aconteceu na vida deste homem. Muito bem. Depois que Sara, sua amada, morreu, com 127 anos, Abraão viveu mais 38 anos. Quem é que está abaixo dos 38 anos aqui? E não chegaram a 38 anos, ou seja, é muito tempo. E Abraão, então, ficou sozinho. E, na verdade, o seu filho Isaque estava perto dos 40 anos, e ele estava sozinho. Então, a Bíblia nos diz aqui que ele casou outra vez, não é? Ele teve 2 esposas, e teve uma pessoa que lhe serviu de esposa para gerar Ismael, que foi Agar, cedido por Sara. Ele casou de novo, e desta vez, Quetura, esta esposa dele, lhe deu 6 filhos. Estão aí os nomes desses meninos. O interessante é que quando Isaque se casou, Abraão tinha 140 anos, portanto ele ainda conviveu com a situação de Isaque casado mais 35 anos da sua vida. Ou seja, ele teve tempo de criar os seus próprios filhos, além de Isaque, que saiu de casa para dar, então, continuidade ao seu casamento com Rebeca. O que também sabemos é que ele viu os seus netos de Isaque nascerem quando tinha 160 anos de idade. Tudo isso é curiosidade, né? Mas é interessante, porque a narrativa bíblica não se preocupa muito com cronometrar as coisas aqui. Então, ele viu o drama de Isaque suplicando a Deus que Rebeca, sua mulher, deixasse de ser estéril. Ele acompanhou em oração, porque Isaque era o foco de Abraão, e nós vamos ver por quê mais adiante. Ele acompanhou o nascimento dos gêmeos, ele acompanhou o crescimento dos gêmeos, até quando morreu, os gêmeos tinham 15 anos cada um. E o que mais nós sabemos? Nós sabemos que a sua vontade foi de ser sepultado junto com sua primeira esposa, Sara, num campo que ele tinha comprado à época em que Sara falecera. E esse campo era justamente sediado onde hoje é a Cisjordânia. Popularmente é localizado ali o túmulo de Abraão. E ele, então, deu seu último suspiro na terra prometida. E ali foi sepultado. E, meus irmãos, o que é magnífico de ver é que seu filho Isaque, com 75 anos, e Ismael, com cerca de 89 para 90 anos, foram os líderes daquela cerimônia de sepultamento, representando os filhos de Sara, representando as nações que foram constituídas por meio de Abraão. E Deus agora vai então trabalhar Isaque e seus filhos Esaú e Jacó, a fim de que pela descendência venha Jesus Cristo. É importante para nós pensarmos por que o escritor bíblico tem esta tendência de registrar não só o sepultamento de Abraão, mas também de citar
o que aconteceu nesse período de 1/5 da vida dele. Porque, embora não haja nenhum episódio magnífico como os que foram estudados anteriormente, nós temos a vida simples de Abraão, agora cheio de crianças em casa, agora cheio de pessoas novas no seu convívio, e nós podemos perceber que a Bíblia, na versão atualizada, vai dizer que foi uma velhice ditosa, foi uma velhice gostosa, foi uma velhice abençoada. E a única explicação possível para isto é o fato de que Abraão realmente ficou firme nas promessas de Deus. Ele não se deixou ir para nenhuma outra direção. É uma coisa que eu estou acreditando por conta dos testemunhos que a Escritura dá. Abraão, a despeito desta nova situação que não é contemplada assim de maneira esplêndida nas Escrituras, ele está, na verdade, vivendo sob a promessa de Deus. O que aprendemos disso? Aprendemos que, mesmo que na nossa vida cotidiana não aconteçam coisas extraordinárias, o Senhor nunca deixou de estar ali. O Senhor nos acompanha, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor percebe as nossas necessidades, o Senhor sacia as nossas necessidades de acordo com o seu plano, e nos carrega para si no momento em que Ele decide fazer. Ninguém morre na véspera, e mesmo que nós tenhamos a tendência de imaginar que uma pandemia ou qualquer outra coisa possa nos levar à morte precipitadamente, isso não é verdade. Nós morremos no dia que o Senhor quer. E o que aprendemos também é o fato de que as nossas tomadas de decisão em vida podem não provocar prejuízos para nós no momento em que nós decidimos, mas podem provocar situações complexas para quem vem depois de nós. Os nossos filhos podem sofrer com as decisões que nós tomamos. Então, nós vamos perceber agora, a partir de agora, o que realmente nos faz entender que Abraão viveu sob a promessa de Deus, viveu crendo, viveu desenvolvendo o temor do Senhor no seu coração. Ok? Ele não se casou para distrair, e nós vamos ver isto, ele se casou por ter companhia, com certeza, assim como Davi, por exemplo, precisou de uma pessoa ao seu lado para aquecer o seu corpo. Ele precisou de alguém até o fim da vida, mas o que nós percebemos é que ele andou no temor do Senhor até o dia de expirar. Como é que nós percebemos isto? Vamos lá. O texto do capítulo 25 vai nos mostrar que ele casou com outra mulher, Quetura, e os filhos foram Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Seba e Dedã, os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda, todos nomes que a gente gostaria de dar para os nossos filhos. E todos esses foram filhos de Quetura, não é? Mas o verso de número 5 diz: Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. É muito interessante. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente.
Mais adiante está a descendência de Ismael. O escritor bíblico faz questão de registrar que Ismael teve 12 filhos, 12 príncipes, e que ele se implantou nas terras do Oriente, e ele foi um homem extremamente abençoado do ponto de vista da ocupação do território, abençoado do ponto de vista da riqueza e da liderança das etnias que foram geradas a partir dele. O que nós notamos, então, no texto bíblico, tem explicações baseadas em Gênesis 17. Se você abrir lá a sua Bíblia, em Gênesis 17, você vai ver por que Abraão foi tão restritivo. Não eram filhos dele? Pois ele encaminhou seus filhos todos para o Oriente. Agar e Ismael, ele já tinha feito ficar distantes da sua casa. Por que ele agiu assim? Por causa de Gênesis capítulo 17, e eu leio alguns versículos do capítulo que estão entre o 4 e o 6, e é Deus falando com Abraão. Vejam só: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Você será pai de muitas nações. Eu escolhi uma, mas você será pai de muitas nações. E para isso, você vai deixar de chamar Abrão para se chamar Abraão, que isso quer dizer pai de muitas nações. A primeira parte desta fala de Deus está diretamente relacionada com o fato de que várias etnias vão ser iniciadas a partir deste homem. É muito interessante a gente ver quem é que começou a América Latina, quem é que começou a África, quem é que começou? Pois é, quem começou o Oriente Médio, sob a perspectiva da história bíblica, foi Abraão. E o Senhor continua dizendo para ele: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Esta é a primeira parte da fala de Deus em Gênesis 17, e que se refere a muitas nações. Então não existe maldade em Abraão quando ele separa todos os filhos de Quetura, e já havia separado Ismael para irem para outras regiões, porque ele estava fazendo uma aliança com Abraão que contempla os que estão debaixo da sua misericórdia e os que estão debaixo da sua aliança especial. Como é que Isaac foi gerado, gente? Nós estudamos isso de uma maneira intensa aqui, e nós percebemos que era impossível Isaac existir. Do ponto de vista humano, era impossível. Com toda a certeza, Abraão colocou Esaú e Jacó no colo e disse assim: sabe como seu pai veio ao mundo? Eu vou contar para vocês. A sua avó não tinha mais forças físicas para gerar criança, e o Senhor disse: ela vai gerar criança. É assim que seu pai veio para o mundo. Então, quando ele olhava todos os filhos, ele dizia assim: esse aqui é diferente, porque este daqui, eu inclusive o levei para o altar para ser sacrificado. Esse aqui tem um trato especial de Deus para com ele, enquanto que os outros não.
É por isso que Abraão fez essa diferença, porque ele está cumprindo parte da aliança que Deus faz com ele ao despedir os seus filhos. E Abraão intercedeu em favor de Ismael, e Deus lhe respondeu no versículo 20 do capítulo 17: quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Antes mesmo de Ismael casar, Deus já tinha dito que ele teria 12 filhos. Ontem eu estava me aconselhando com um casal que vai se casar, eu falei: o que vocês têm na mente a respeito de filhos? Quantos filhos vocês estão pensando em ter? Eles estão pensando em ter 2. Muito bem. E o que Deus está pensando? Porque no caso de Ismael, Deus pensou, ele vai ter 12 filhos. Assim como Jacó teve 12 filhos, Ismael teve 12 filhos. E então, estão ditos aí os nomes dos filhos, são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento: Nebaiote, Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. Isso está no capítulo 12, no capítulo 25, dos versículos 12 a 16. Contabilizando, nós temos 16 nações que saíram a partir da descendência de Abraão. É muito interessante observar, eu fui consultar isso, essas 16 nações podem ter se fundido, podem ter desaparecido, podem ter crescido, etc., mas elas ainda praticam a circuncisão instituída em Gênesis 17. Uma das coisas que marca essa gente é que eles continuam praticando a circuncisão. Daquele tempo, do dia em que Deus implantou a circuncisão para os descendentes de Abraão. O que nós vemos é que Deus deu a eles crescimento e prosperidade, mas não deu a sua aliança espiritual. Então eles criaram novas religiões, e uma delas se tornou uma religião que fica bem ao lado do cristianismo, que é o islamismo, que veio se consolidar bem posteriormente, mas nós sabemos que eles têm Alá como seu Deus, e uma concepção totalmente diferente, não redencionista de Deus, como nós temos. Deu para entender por que Abraão separou os filhos? Deu para entender? Porque eles faziam parte da primeira parte da aliança de Deus com Abraão. Mas quando nós nos referimos a Isaque, e depois desta fala nós vamos ter outras falas que vão continuar na sequência falando sobre Isaque. Isaque é um filho do milagre, assim como Jesus Cristo é um filho do milagre. Isaque é dado a um casal que não tem condições de gerar criança. O tempo passou e Deus cerrou propositalmente a madre de Sara. Exatamente para que essa criança viesse por meio da fé e viesse por meio da intervenção divina. E nós temos que começar a ver aqui, meus amados irmãos, qual é o propósito da aliança que Deus fez com Abraão via Isaque, ou Isaque via Abraão. Voltando lá para o capítulo 17, os versículos 7 e 8, a gente verifica como Deus trabalhou. E diz assim: estabelecerei uma aliança
entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Darei a você, a sua descendência, a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Ou seja, o filho que eu te dei, por conta da minha promessa, vai herdar a terra que eu dei a você por promessa. Olha como isso é figura daquilo que está prometido para os salvos no final dessa jornada. É por isso que Abraão desloca todo mundo para fora do território, porque esta terra foi dada por Deus a Isaque. E sob essa circunstância, amados irmãos, Abraão continua solicitando ajuda de Deus para Ismael. E Abraão disse para Deus, nos versículos 18 a 21, Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob tua bênção, eu quero o bem dele. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. É muito diferente Deus dizer assim: você será pai de muitas nações, e você ouvir de Deus essa fala: com Isaque eu vou estabelecer a minha aliança. Então vocês percebem que nesses 37, 38 anos que Abraão viveu depois da morte de Sara, o que ele fez foi se dedicar mais ferozmente à questão da promessa de Deus. E o que nós percebemos aqui é Deus dizendo assim: quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo. Mas no verso 21 ele diz assim: mas a aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. O que eu quero é que venha de Isaque um povo especial para mim. Não meramente um povo que vai encher a terra, mas um povo que trará para mim glória e testemunho. Então, o texto do capítulo 25 vai nos dizer: Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Vejam que ele foi fiel à promessa. Deu tudo o que tinha a Isaque. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque. Enquanto Deus abençoava Abraão, no fim da sua caminhada, Deus já começava a trabalhar na vida de Isaque, porque Isaque tinha que se tornar um crente, tinha que implorar a Deus a bênção da fertilidade para Rebeca, tinha que procurar aquilo que o seu pai lhe tinha instruído acerca dessa aliança, a responsabilidade de Abraão foi passar para o seu filho toda a expectativa divina acerca do seu filho. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que quando a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador da vida da gente, a geração que vem depois da gente, nós temos muita responsabilidade. Porque nós, reformados, cremos que o Deus da aliança trabalha não apenas conosco, na nossa salvação individual, mas Deus trabalha na salvação da nossa família no decurso das gerações. Então eu quero fazer 3 observações aqui, muito breves. Primeira, a aliança por meio de Isaque era para ser o Deus de Isaque e o Deus da sua descendência.
E Deus estava com isso introduzindo uma nação cujo Deus é o Senhor. E Moisés explicou isso ao povo 400 anos depois, quase 400 anos depois. E ele diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor, os descendentes de Isaque. Vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e o Senhor os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Vocês podem perceber então que quando Moisés retoma o assunto da posse da terra prometida, ele evoca o juramento que Deus fez aos pais. Deus tem um propósito para a vida, e Deus vai cumprir esse propósito na vida de quem crê nele. É por isto que a gente deve descansar em Deus, a gente deve continuar a nossa vida sob a divina direção, jamais descansar de crer, jamais desconfiar da palavra que Deus deu. E Moisés continua: porque o Senhor vos amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Mas o Novo Testamento traz luzes importantes a respeito disto. O apóstolo Paulo explica que quando Deus falou com Abraão, ele disse: eu vou ser o Deus, o seu Deus e o Deus da sua descendência. Paulo explica em Gálatas, capítulo 3, verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém falando como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Está percebendo? Enquanto Deus suscita um filho da sua inteira graça para Abraão, na verdade, ao prometer para Abraão que ele seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, no decurso das gerações, Paulo está dizendo, na verdade, Deus estava falando mais do que isso, porque nas entrelinhas ele estava dizendo que de essa linhagem viria Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E o que é fantástico é que o apóstolo Paulo estende a sua fala, e na luta com os judaizantes de Gálatas, ele faz outra afirmação. Está em Gálatas capítulo 3, de 7 a 9, e o verso 29, e ele diz assim: saibam, portanto, que os que têm fé, naturalmente fé em Jesus Cristo, não fé em qualquer coisa. Os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero fazer uma pergunta muito objetiva aqui. Tem alguém aqui que é filho de Abraão e de Isaque? Mas de que modo é? Por raça? Não, Ismael foi, os filhos de Quetura foram, mas nós somos agregados a Abraão
por causa da fé. E nós nos tornamos, como diz o apóstolo Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Portanto, esse fecho da vida de Abraão tem que ser muito significativo para nós. Depois de ter a sua tarefa cumprida em Isaque, ele se deu ao trabalho de gerar novos filhos, que fizeram parte, sim, de uma aliança de misericórdia, de prosperidade que Deus deu a Abraão. Mas o que nós descobrimos é que ele perseverou na aliança espiritual com Deus, que ele perseverou em viver para a glória de Deus até os seus últimos dias. E como diz o livro do Apocalipse, eu acho que isso se aplica a Abraão e aplica a todos nós que quisermos viver pela fé até o fim dos últimos dias de nossa vida. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tudo quanto Abraão fez, de certo e de errado, Deus vai julgar. Mas tudo quanto ele fez foi em obediência à palavra de Deus. É isso que nós precisamos guardar de tudo quanto eu falei. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, ó povo de Abraão.